Em algum lugar lá fora, na escuridão entre as constelações, existem objetos tão absurdamente grandes que qualquer comparação que a gente tente fazer simplesmente desmorona diante dos números envolvidos. Estamos falando de estrelas capazes de engolir não só a Terra ou a Lua, mas praticamente toda a arquitetura do sistema solar interior. E ainda sobraria espaço. E o mais impressionante é que mesmo com esse tamanho aterrorizante, esses gigantes são extremamente difíceis de encontrar. Não porque existam poucos deles, mas porque o próprio universo coloca barreiras enormes entre nós e uma resposta clara. A pergunta sobre qual é, de fato, a maior estrela conhecida já acompanha os astrônomos há décadas. E o detalhe curioso é que essa resposta continua mudando. Para entender como algumas estrelas conseguem crescer até proporções tão monstruosas, primeiro precisamos entender o que uma estrela realmente é. No nível mais básico, uma estrela é como uma prisão gravitacional de plasma, uma esfera gigantesca formada principalmente por hidrogênio e hélio, comprimida com tanta força em seu centro que os núcleos atômicos são arrancados de seus elétrons e forçados a se fundir uns com os outros. Esse processo é chamado de fusão nuclear. É essa fusão que libera a energia responsável pela luz e pelo calor das estrelas. Mas ela também tem um papel ainda mais importante. Ela cria uma pressão para fora, impedindo que a estrela entre em colapso sob o peso da própria gravidade. O Sol, por exemplo, funde cerca de 600 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio dentro do seu núcleo a cada segundo. Esse processo gera um fluxo de radiação para fora que equilibra perfeitamente a força da gravidade, puxando tudo para dentro. Esse equilíbrio é o que define a fronteira de uma estrela, a chamada fotosfera, que é basicamente a superfície visível de onde a luz escapa para o espaço. E é justamente essa fotosfera que usamos como referência para medir o raio de uma estrela. Para colocar essas medidas em perspectiva, os astrônomos usam uma unidade chamada raio solar. Ela equivale à distância entre o centro do Sol e sua fotosfera, algo em torno de 695.700 quilômetros. Então, quando dizemos que uma estrela tem 1000 raios solares, isso significa que seu raio é 1000 vezes maior que esse valor. E só esse número, por si só, já é quase impossível de imaginar de verdade. Mas pensa comigo, como uma estrela sai de algo parecido com o Sol e se transforma em um colosso centenas ou até milhares de vezes maior? A resposta curta é: ela começa a ficar sem combustível. Durante a maior parte da sua vida, uma estrela passa o tempo fundindo hidrogênio em hélio dentro do núcleo. Essa fase é conhecida como sequência principal. É um período relativamente estável, em que a estrela não muda drasticamente de tamanho. A verdadeira transformação começa quando o hidrogênio do núcleo se esgota. Quando isso acontece, a pressão gerada pela fusão diminui, e o núcleo começa a se contrair sob a própria gravidade. Conforme ele encolhe, fica cada vez mais quente e acaba puxando para dentro uma fina camada de hidrogênio que ainda existe ao seu redor. Essa camada entra em uma região quente o suficiente para reacender a fusão. Esse processo de queima em camada libera uma quantidade enorme de energia, empurrando as camadas externas da estrela para muito longe. A estrela então incha de forma dramática, aumentando seu diâmetro em dezenas ou até centenas de vezes. Só que existe um detalhe importante. Como a área da superfície ficou muito maior, a energia da estrela passa a se espalhar por uma região muito mais ampla. Com isso, a temperatura externa cai para algo entre 3.000 e 5.000 Kelvin, e a cor da estrela começa a mudar para tons avermelhados. É assim que uma estrela se transforma em uma gigante vermelha. Mas nas estrelas mais massivas, o processo não para por aí. Nos objetos estelares mais extremos, o núcleo em contração fica quente o bastante para iniciar a fusão do próprio hélio, transformando-o em carbono e oxigênio. E nas estrelas mais pesadas de todas, esse ciclo continua. O carbono começa a se fundir em elementos cada vez mais pesados, avançando por elementos como enxofre e silício. Cada nova etapa libera mais energia e empurra o envelope externo da estrela cada vez mais para fora, até atingir diâmetros de centenas de milhões ou até bilhões de quilômetros. Esse é o mecanismo por trás das supergigantes vermelhas, a maior categoria de estrela conhecida no universo. Então, em princípio, nós sabemos como esses monstros se formam. Mas agora vem outra pergunta. Como conseguimos medir algo assim a milhares de anos-luz de distância? E aqui a coisa fica muito mais complicada. Para calcular o raio físico de uma estrela, os astrônomos precisam de duas informações principais.
o diâmetro angular da estrela vista da Terra e a distância dela até nós. O diâmetro angular é basicamente o quanto a estrela parece ocupar no céu. Em alguns casos, ele pode ser medido usando uma técnica chamada interferometria, que combina os sinais de vários telescópios para criar, na prática, um instrumento virtual muito maior. Mas a distância é bem mais difícil de determinar. Para estrelas relativamente próximas, os astrônomos podem usar o método da paralaxe. Esse método aproveita o fato de que a posição da Terra muda levemente ao longo da sua órbita ao redor do Sol. Em um intervalo de 6 meses, observamos uma estrela de 2 pontos diferentes da órbita terrestre. Isso faz com que estrelas próximas pareçam se mover um pouquinho em relação ao fundo de estrelas muito mais distantes. Medindo esse pequeno deslocamento aparente, é possível triangular a distância com uma precisão considerável. Só que, além de alguns milhares de anos-luz, a paralaxe começa a se tornar pouco confiável. Os deslocamentos angulares ficam tão minúsculos que as margens de erro podem engolir completamente a medição. Para estrelas mais distantes, os astrônomos precisam recorrer a métodos indiretos. Eles comparam o espectro de luz da estrela distante com o espectro de estrelas próximas da mesma classe. A partir disso, estimam sua luminosidade e sua temperatura superficial. Depois, usam a relação matemática entre esses valores e o brilho aparente da estrela, para deduzir tanto sua distância quanto seu raio. Esse processo é necessário, mas também é frágil. E é por isso que os tamanhos das maiores estrelas conhecidas foram revisados tantas vezes ao longo dos anos. E ainda existe outro problema. Muitas das maiores estrelas não são estáveis. Elas são objetos variáveis, que pulsam, expandindo e contraindo ao longo de meses ou anos. Além disso, perdem enormes quantidades de material para o espaço ao redor, formando cascas complexas e nebulosas de poeira, que dificultam a observação da fotosfera e da própria luz, que ajudaria a medir essas estrelas com clareza. Para piorar, muitas estrelas massivas estão dentro ou atrás das regiões mais densas da Via Láctea. Ali, a poeira interestelar e o brilho intenso do núcleo galáctico tornam esses objetos praticamente invisíveis para observações comuns. Então, considerando tudo isso, quais são as principais candidatas ao título de maior estrela conhecida? Durante muito tempo, VY Canis Majoris carregou esse título. Ela é uma enorme hipergigante vermelha localizada na constelação de Cão Maior, a uma distância de aproximadamente 3.900 anos-luz da Terra. Durante boa parte da última década, a coroa passou para o Y Scuti, uma estrela supergigante vermelha variável localizada na constelação de Scutum. Ela foi catalogada pela primeira vez no início dos anos 1800. Ao longo do século seguinte, os astrônomos perceberam que ela estava cercada por uma nebulosa assimétrica complexa, formada por material ejetado. Hoje, entende-se que essa estrutura é resultado de explosões vindas da própria fotosfera da estrela. As primeiras estimativas do tamanho de VY Canis Majoris eram complicadas por 2 motivos: sua distância e o fato de ela ser uma estrela variável, com raio que muda ao longo do tempo. Estudos realizados no início dos anos 2000 colocaram seu tamanho em torno de 1.800 raios solares. Mais tarde, medições mais refinadas reduziram esse valor para aproximadamente 1.420 raios solares. Mesmo assim, isso ainda é gigantesco. Se VY Canis Majoris estivesse no centro do nosso sistema solar, sua superfície se estenderia muito além da órbita de Júpiter, que fica a cerca de 750 milhões de quilômetros do Sol. E essa estrela não está morrendo de forma silenciosa. VY Canis Majoris está perdendo massa em um ritmo impressionante, expulsando suas camadas externas para a nebulosa ao redor, enquanto funde elementos pesados em seu núcleo moribundo. Em termos astronômicos, não deve demorar muito para que ela colapse violentamente em uma supernova. Durante boa parte da última década, a coroa passou para UY Scuti, uma estrela supergigante vermelha variável localizada na constelação de Scutum. Ela fica profundamente inserida na Via Láctea, a uma distância estimada entre 9.000 e 10.000 anos-luz. O problema é que ela está em uma região conhecida como zona de evitação, onde o brilho do centro galáctico torna a observação extremamente difícil, mesmo para instrumentos sensíveis. Em 2013, uma análise das propriedades dessa estrela indicou um raio de aproximadamente 1.700 raios solares, colocando o Y Scuti confortavelmente acima de VY Canis Majoris.
Mas em 2018, o Observatório Espacial Gaia publicou novos dados de paralaxe, sugerindo que o Y Scuti poderia estar muito mais perto do que se pensava, a cerca de 5.000 anos-luz. Se essa nova distância estiver correta, o raio calculado da estrela cairia para aproximadamente 755 raios solares. A grande questão é que ninguém sabe com total certeza se esse novo valor está certo ou se a medição de paralaxe foi distorcida pelo envelope de material ejetado ao redor da própria estrela. Por isso, a posição real de Y Scuti nesse ranking ainda continua em debate. E então, chegamos à estrela que atualmente aparece no topo da lista, Stephenson 218. Ela é uma supergigante vermelha localizada na constelação de Scutum, a uma distância estimada de cerca de 19.000 anos-luz. Essa estrela faz parte de Stephenson 2, um rico aglomerado aberto que abriga mais de 2 dezenas de supergigantes vermelhas. Só isso já torna esse aglomerado uma das regiões estelares mais notáveis da galáxia. No início, Stephenson não era considerada uma integrante verdadeira desse aglomerado, porque sua posição parecia um pouco afastada do corpo principal, e sua luminosidade aparentava ser muito maior que a das outras gigantes ao redor. Mas análises posteriores concluíram que a estrela provavelmente pertence a um subgrupo externo do aglomerado, a uma distância parecida com a das demais. Se essa distância estiver correta, a luminosidade de Stephenson 218 chega a aproximadamente 440.000 vezes a luminosidade do Sol, e isso já fica acima do limite teórico que alguns modelos estelares antigos colocavam para o brilho de uma estrela. Quando essa luminosidade é combinada com a temperatura superficial da estrela e colocada na equação padrão para calcular o raio estelar, o resultado é impressionante. Cerca de 2.150 raios solares. Isso faz de Stephenson 218 a maior estrela conhecida por uma margem considerável. Nessa escala, ela se estenderia para além da órbita de Júpiter e também de Saturno, ficando quase 10 vezes mais distante do Sol do que a Terra está hoje. O volume dentro dessa fotosfera se aproxima de 10 bilhões de vezes o volume do Sol. E aqui vem uma comparação absurda. Um feixe de luz viajando a 300.000 km por segundo levaria boa parte de 8 horas para dar uma volta ao redor do equador dessa estrela. No Sol, essa mesma volta levaria menos de 15 segundos. O mais curioso é que Stephenson 218 parece estar em um ponto relativamente inicial da sua evolução, após a sequência principal. Em outras palavras, ela talvez ainda esteja crescendo conforme envelhece. A história dessa estrela ainda não terminou, e é possível que sua fotosfera se expanda ainda mais antes que o fim finalmente chegue. Claro, o universo não tem nenhuma obrigação de nos mostrar seus maiores objetos logo de cara, e muito provavelmente ele não mostrou. Entre as centenas de bilhões de estrelas da Via Láctea, nós estudamos em detalhes apenas uma pequena fração, e essa fração está concentrada nas regiões do céu que nossos instrumentos conseguem acessar, longe das partes mais escondidas por poeira, nuvens moleculares ou pelo brilho intenso da galáxia. A maior estrela existente pode muito bem estar completamente despercebida em uma região densa de formação estelar, do outro lado da Via Láctea, invisível atrás de cortinas de gás e poeira, com sua fotosfera se expandindo silenciosamente no escuro. E talvez essa seja a parte mais fascinante de tudo. Essas estrelas nos lembram que o Sol, apesar de dominar completamente a nossa vida aqui na Terra, ocupa uma posição bastante modesta na hierarquia dos objetos estelares. Ele é apenas um grão de luz em uma galáxia capaz de fabricar monstros, e o universo inteiro contém centenas de bilhões de galáxias, cada uma delas como um oceano próprio de estrelas. Então, da próxima vez que você ver o Sol nascer, talvez a pergunta não seja apenas o que existe lá fora. Talvez a pergunta mais assustadora seja: o que existe lá fora que nós simplesmente ainda não conseguimos enxergar? E se você chegou até aqui, comenta qual dessas estrelas mais te impressionou: VY Canis Majoris, UY Scuti ou Stephenson 218. E claro, se você quer continuar explorando os maiores mistérios do universo com a gente, se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações, porque quanto mais olhamos para o espaço, mais percebemos que o universo ainda está escondendo coisas muito maiores do que conseguimos imaginar.